Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos digo-se, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. No trecho do Evangelho deste domingo, este que acabamos de ouvir, vemos que alguns discípulos acham duras as palavras de Jesus, a ponto do Evangelho nos dizer que muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Provavelmente a adesão que Jesus pedia era bastante exigente. Jesus, pela primeira vez, vê que suas palavras não têm a força desejada, mas nem por isso ele as retira. Ao contrário, ele diz: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vós não acreditais. As palavras de Jesus são duras, mas elas transmitem vida, fazem viver, porque contêm o Espírito de Deus. Jesus não fica incomodado com o iminente fracasso. Jesus não se altera. Ele próprio pergunta aos 12: Vós também não quereis ir embora? Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não trata os seus discípulos como empregados, mas como amigos. Se quiserem, podem voltar para suas casas. Mais uma vez, Pedro responde em nome de todos, e a sua resposta é exemplar, pois é sincera, humilde, sensata, própria de um discípulo que conhece Jesus o bastante para não o abandonar. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Pedro e os demais sabem que não haveriam de encontrar alguém que tivesse o poder de persuasão como tinha Jesus. Tinha a força do testemunho como o seu mestre. Sabem que sem Jesus a vida deles não seria a mesma. Por mais difícil que fosse segui-lo, ele os completava inteiramente e transmitia-lhes uma alegria que jamais acabava. A nós hoje, Jesus repete a mesma pergunta feita aos discípulos: Não quereis ir embora também? Como Pedro, possamos repetir: A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só em Cristo encontramos sentido para nossas vidas e um caminho para nossas existências. Somente Ele é capaz de completar por inteiro o nosso anseio de felicidade. Se exige muito, por outro lado, Ele dá muito. Ele não nos tira nada, mas nele nós temos tudo. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.